Bom, pessoal, esse aqui é um vídeo em sequência, né? Gravei, na verdade, dois vídeos em sequência, um relacionado à gestão da produção, a parte de qualidade, e esse relacionado, a gente vai começar também uma sequência, né, de compras e suprimentos. Na verdade, no canal, dentre os cento e poucos vídeos que tem no canal, tem vídeos relacionados a compras e suprimentos, né? Curva ABC, questões de custo, tem que pesquisar, né? Para quantitativo grande de vídeos no canal, mas tem lá para vocês verem. Bom, só ajustar aqui, só compartilhar com vocês é, a parte de compras, tá? Então, que eu abordo em muitas aulas minhas, tá? Só para a gente abordar também nessa aula. Então, atividades relacionadas a compras. Só para a gente deixar claro aqui, existem algumas atividades clássicas em compras. Então, você tem pesquisa, negociação, aquisição em si, comunicação. São quatro atividades tradicionais em compras. É importante a gente ressaltar também, né? Esses princípios relacionados a compras. Então, aqui a gente tem autoridade para compra. Então, eu tenho autoridade, eu, enquanto comprador, em realizar a compra. É claro, pedido de compra, né? É claro que essa decisão, fazer ou não o pedido, não a parte operacional, de entrar no sistema, fazer a solicitação, mas o decidir em fazer ou não a compra, normalmente não cabe ao comprador em si, que está no nível de analista. Cabe normalmente a um gerente, a um coordenador, enfim. O registro da compra, registrar todas as informações relacionadas ao processo de compras, lembrar que a área de compras, ela sofre auditoria, então é importante que a gente lembre isso, que a área de compras, ela sofre auditoria, registrar os preços, os valores que você acordou com o fornecedor. Então, no sistema tem que ter um cadastro de preços, mercadorias por fornecedor, um cadastro desses fornecedores também, consequentemente. Que fornecedores você trabalha atualmente? Quais as informações que você tem relacionadas a esse fornecedor, o nome, o CNPJ, dados gerais desse fornecedor, segmentos que ele trabalha. Então, esses são os princípios que norteiam, princípios básicos que normalmente norteiam, né, direcionam a área de compras. E aí, pessoal, a gente vai abordar um pouco das atividades de compra e uma delas é relacionada à pesquisa. Análise de custo e preço, análise das embalagens e transportes, análise administrativo, processamento de dados, preparação de relatórios, são atividades relacionadas à compra, mas mais especificamente a atividade ligada à pesquisa. Lembra que a gente tem pesquisa, negociação, aquisição e comunicação? Essas atividades normalmente estão relacionadas à pesquisa de compras. Você pesquisar alternativas de fornecedores, custo e preço, embalagens, um novo transporte que você pode usar, análises que você faz com base em relatórios. O comprador ele tem metas associadas à função dele, compras, ele tem um orçamento a cumprir, então é normal que você prepare relatórios, que você elabore relatórios relacionados a compras. Então, essas atividades todas estão vinculadas àquele bloco lá que é a pesquisa, que é uma das atividades típicas de compras. Pesquisa, negociação, temos comunicação e aquisição, tá? Bom, aí, pessoal, esses aqui, só para a gente registrar, mais do que grandes explicações, porque na verdade é uma lista de alguns itens, são os dados mínimos para requisição de compras. Então, o que que você tem que ter num pedido de compras, por exemplo? Vai ter área solicitante, identificação da requisição, que é o pedido numérico, alfanumérico, é o número do pedido, ou um código mesmo, composto de números e letras, quantidade, prazo, unidade, código do material. Todos esses itens aqui são os itens que normalmente eles devem estar presentes em uma requisição de compras. Então, é mais uma listagem desses itens para o comprador ficar atento, o que que ele deve
terem um pedido, deve pensar que, olha, identificação do material, a aplicação e destinação. Lembra sempre que toda requisição, toda solicitação de material que você faz a fornecedor ou serviço via sistema, isso pode sofrer auditoria. Quando tem uma auditoria interna e ou externa, porque pode ter as duas, eu pego lá uma amostragem de pedidos dessas requisições de compras e vou verificar. Por isso que entra isso aqui, pessoal, ó, aplicação ou destinação do material. Tudo bem, você fez aquela requisição de compra, mas com qual objetivo? Para que que você fez aquela requisição de compras? Né? Qual foi a finalidade daquela sua solicitação? Então entra lá uma explicação, uma justificativa associada a isso. Então, esses são os dados mínimos que a gente tem. E agora, isso. A gente vai entrar em duas vertentes quando a gente fala de gestão da área de compras, que é você centralizar a área de compras ou você descentralizar a área de compras. Então, você pode centralizar ou você pode descentralizar a área de compras. Ou seja, se você tem uma organização que ela tem várias unidades pelo Brasil todo, você pode pensar assim, olha, cada unidade vai fazer a requisição do serviço ou material junto ao fornecedor. Descentralizou. Ou eu posso centralizar todo o processo de compras na matriz da organização. Qual é a vantagem que eu tenho se eu centralizar o processo de compras na matriz da minha organização? Quais são as vantagens que eu vou ter? Primeiro, eu vou ter a visão de todo o processo, concorda? Eu vou estar olhando todas as unidades vinculadas à minha organização, o Brasil todo. Então, você pensar num cenário de alta complexidade, muitas unidades pelo Brasil, eu tenho uma visão desse todo. Ao mesmo tempo, um fornecedor, olha a linha de raciocínio, ele sabe que eu sou o comprador da matriz, centralizado, responsável por todas as unidades da organização. Isso aumenta meu poder de barganha, de negociação. Eu tenho uma visão de todos os fornecedores, que atendem a todas as unidades, unidades próximas geograficamente, inclusive. Isso pode aumentar meu poder de negociação, poder em trocar de fornecedor, né, esse peso na negociação com esse fornecedor, sim, aumenta o meu poder de negociação. É outra vantagem. Controle financeiro, não preciso nem dizer. Vai controlar tudo que todas as unidades fazem. Está nas suas mãos ali. Beleza? Economia de escala. Olha que interessante, né? Eu posso estar associado a poder de negociação. Eu posso pleitear descontos. Eu posso, de repente, em uma unidade, eu tenho um fornecedor no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, geograficamente próximos. De repente, eu posso falar assim: olha, fornecedor que está lá no Rio de Janeiro, você não tem intenções de trabalhar no Espírito Santo? Eu vou aumentar o material que eu compro desse fornecedor ou o serviço que eu faço de aquisição desse fornecedor. Então, economia de escala. Aumentei o volume, eu posso pleitear o quê? Olha, fornecedor, poxa, legal, agora você está com Rio de Janeiro e Espírito Santo. A gente pode pensar num desconto? Possibilidade de desconto, de redução de valor, aumentei o volume, reduzi o meu custo. Uma outra vantagem, né, além de visão do todo, controle financeiro, poder de barganha, de negociação, eu posso melhorar a minha qualidade, justamente porque eu tenho um acesso a um número maior de fornecedores. Eu tenho a visão do todo, a visão de todos os fornecedores que atendem a minha organização. Então, essa visão do todo me dá a possibilidade de cobrar. Tenho um poder de barganha melhor, posso cobrar mais do fornecedor e posso efetuar adequações em relação à qualidade do serviço prestado ou do produto que é fornecido. Então, esse poder de barganha me dá esse nível de exigência também. Posso melhorar a qualidade do serviço
ou produto que é ofertado pelos fornecedores. Variedade de produtos, tenho acesso a variados fornecedores, consequentemente, a variados materiais, a variados produtos. Se for o caso de fazer aquisição de um produto para revenda, eu tenho acesso a variados produtos de variados fornecedores. Eu estou olhando o Brasil todo, estou olhando várias unidades. Lembra que está centralizado. Especialização, eu passo a ser especialista dentro daquele contexto, porque eu tenho um contato grande com vários fornecedores, então eu atuo num determinado segmento de mercado. Eu ganho muito em conhecimento ao lidar com diferentes fornecedores de diferentes contextos, então eu ganho conhecimento, eu me torno um especialista naquele assunto. Eu não tenho só fornecedor do Pará, não. Eu tenho contato com fornecedor do Pará, tenho contato com fornecedor do Sudeste, no Espírito Santo, do Sul. Então, eu tenho uma oportunidade de me tornar realmente um especialista dentro daquele segmento que a minha organização atua, né? Quando eu estou lidando, observando fornecedores de diferentes lugares. E um outro aspecto, homogeneidade de procedimento. Por quê? É um padrão só, não está centralizado? Todos os fornecedores não têm que entrar em contato com a matriz da empresa? Não centralizou no lugar a compra, a aquisição de material ou serviço? Então, o padrão é o mesmo, o procedimento é o mesmo para todos. Isso não vai acontecer. Você vai ter as adequações na descentralização. Mas na centralização, adequa para todo mundo. É o mesmo procedimento para todos. E aí, pessoal, qual que é a questão, né? E a descentralização? E se cada unidade fosse responsável pela requisição do material, pela compra do material ou do serviço? Você fragmenta o processo. Aí vai acontecer o inverso, né? Você vai ter mais adequação, adaptação, que você vai se adaptar à realidade daquela região, na relação com aquele fornecedor específico. Então, você tem mais adequação, adaptação à realidade, contexto daquele fornecedor. Você tem uma oportunidade de descentralização, de uma gestão melhor de estoque, você entende mais a realidade, você está mais próximo desse fornecedor, não está centralizado numa matriz da organização. Você pode melhorar tanto a gestão de estoque, quanto o alinhamento, a coordenação junto com esse fornecedor. Lembra que você, unidade, é o responsável pela requisição de material ou requisição de serviço. Então, você consegue fazer esses ajustes, essas adaptações, perdão, essas adequações. Então, você torna também o processo mais flexível. Você está junto com o fornecedor. Então, se tiver algum problema, se tiver alguma situação de divergência, você tem um contato rápido com ele, presencial, porque você está na unidade. Você é o responsável pela requisição desse serviço, desse material, junto ao fornecedor. Então, como você está próximo, presencialmente, fisicamente desse fornecedor, você consegue fazer melhor esses ajustes e essas adequações. Então, essas são vantagens da centralização e descentralização. Davidson, qual que é a questão? Qual que a organização vai optar? Ela vai centralizar o processo de compras ou ela vai descentralizar o processo de compras? O que que ela vai fazer? Depende. Aí cada organização vai entender, vai avaliar seu processo interno, vai avaliar o nível de controle que ela deseja ter, a vantagem da centralização, inclusive, questão de poder de barganha, variedade de serviços ou produtos que ela tem, fornecedores que ela tem no mercado, para decidir se é mais interessante uma centralização ou uma descentralização. Inclusive, características dessa unidade, o nível que essa organização ela atua no Brasil, por exemplo, né? Se tem uma diferença grande entre as regiões. Tudo isso ela vai avaliar, é uma avaliação muito interna, muito.
específica daquela organização para um determinado segmento. Bom, tipos de compras, pessoal. Compra emergencial, especulativa, antecipada, contratada, que é regular, tradicional, contrato, tudo certinho. Já vou adiantar vocês. Compra técnica e compra tradicional. Contratada e tradicional tem uma relação, a gente vai ver com calma, tá? Parece a mesma coisa, mas a gente vai entender melhor. Mas o que que o comprador ele quer fugir, né? Ele quer fugir da compra emergencial. Ele quer fugir da compra às pressas. Quando você vai no mercado, você quer comprar às pressas? Você quer comprar correndo? Você quer comprar, nossa, peraí que eu vou. Se você compra correndo, se você compra às pressas, você gasta mais. Então, uma regra de ouro para o comprador: fugir a todo custo, e para isso é necessário planejamento, fugir das compras emergenciais. O ideal é fugir das compras emergenciais. E aí eu montei para vocês aqui um comparativo, né? Fui abordando em duplas, né? Compra emergencial, especulativa, tradicional, contratada e por aí vai. Emergencial é às pressas. Foge do planejamento. Exemplo: meu fornecedor teve um problema e eu preciso recorrer ao mercado a um novo fornecedor. Vai sair mais caro? Tende a sair mais caro. É aquela compra que ela foge completamente do padrão, perdão. Ela precisa ser feita às pressas. Compra especulativa é a mesma coisa? Não, claro que não, tá? Compra emergencial é aquelas pressas. Você teve um fator externo ou até interno, algum problema dentro da organização e teve que fazer aquela compra. O problema junto ao fornecedor, inclusive. A compra especulativa tem a relação com a palavra especulação. Então, é aquela situação, aquela circunstância em que você prevê o aumento de algum custo. Por exemplo, você importa uma mercadoria de outro país. Você tem uma previsão, você fez lá um estudo, junto à sua área financeira, que o dólar vai se tornar mais caro no futuro. O que que você faz? Você previu que aquilo vai acontecer no futuro, você vai ter um encarecimento da sua compra, dessa importação que você faz. O que é que você faz? Né? Você vai antecipar esse processo. Você prevê que algo vai aumentar no futuro, você antecipa essa compra. Você faz essa compra agora, porque você sabe que você no futuro vai ter um encarecimento do dólar, vai ficar mais caro para você importar. Por exemplo, então, se você prevê que algo vai aumentar no futuro e você compra agora, que vem a questão da especulação. Você está antecipando. Pode ser que o dólar fique mais caro no futuro? Pode. Pode ser que o dólar não fique mais caro no futuro? Pode também, é uma previsão, tá? Então a compra especulativa trabalha dessa forma, emergencial, eu quero fugir dela. Compra antecipada, demanda sazonal, sempre a demanda cresce naquela época do ano. Todas as compras relacionadas àquele produto eu vou fazer de forma antecipada. E aí os ovos de Páscoa é um exemplo clássico de compra antecipada, que ela está diretamente relacionada a uma demanda sazonal. Se você prevê que a demanda por aquele produto sempre aumenta naquela época específica do ano, você antecipa as suas compras. Agora, isso é compra antecipada, é diferente da especulativa? É. Especulativa, você previu um aumento. Vai acontecer alguma coisa no futuro. Pode ou não acontecer. A antecipada vai acontecer. É certo. Ovos de Páscoa aumentam a demanda na Páscoa. A empresa que fabrica e distribui ovos de Páscoa, ela vai comprar todos os materiais muito antes da Páscoa, vai fazer uma compra que a gente chama de compra antecipada. Então é diferente da especulativa. Ela pode ou não acontecer. A especulativa. A contratada, ela é realizada para atender o planejamento previamente estabelecido. Ela é aquela compra ideal. Ela é aquela compra que tem o contrato certinho, tem o planejamento, ela é regular.
Ela é o oposto do que é a compra emergencial. A compra contratada é aquela compra regular, dentro do planejado, é aquela compra esperada. Então, ela vai acontecer, tem o contrato, tudo certinho, tudo perfeito. Essa é a compra contratada. E aí, pessoal, vimos lá emergencial especulativa, antecipada contratada e a técnica e a tradicional. A tradicional, a única diferença dela é que é diretamente comprador e vendedor. Você não tem um intermediário, seria a compra direta. Para a gente facilitar o raciocínio, tá? É interessante a gente entender como a compra tradicional é como se a compra tradicional ela fosse uma subcategoria da compra contratada. Mais ou menos isso, né? De fato, é como se fosse uma subcategoria. Tem uma diferença muito sutil. A diferença é que você não tem um intermediário na compra tradicional. E na contratada você pode ter um intermediário. Você não compra direto da fábrica, por exemplo, na contratada. Na compra tradicional, você compra direto da fábrica. Então, é uma diferença muito sutil, tá? Muito sutil entre as duas. Com essa diferença que eu apontei para vocês. E a compra técnica é o especialista. Comprar material hospitalar, químico, altamente corrosivo, é a compra de um técnico, de um especialista. É claro que os conceitos que a gente vai começar a abordar aqui também, em outros vídeos relacionados a compras e suprimentos, você aplica para qualquer circunstância dentro da área de compra e depende do perfil, né? Do segmento que esse comprador atua. Mas a compra técnica caracteriza o especialista, aquele que, na verdade, o que ele está comprando, os conhecimentos que a gente vai estar abordando aqui podem ser utilizados para qualquer perfil de comprador, para deixar claro. Mas a compra técnica é aquele especialista, é o técnico, é aquela pessoa que vai comprar um material muito específico, tá? E normalmente que precisa ter algum grau de conhecimento em relação ao material que ele está adquirindo. Ele precisa ter algum grau de conhecimento. Por isso que a gente fala que é realizada por especialista, né? Especialistas. Exige cotações e os especialistas normalmente influenciam na decisão final. Então, é uma compra técnica. Em algumas situações, tem o comprador e tem uma pessoa que vai ajudar nesse processo, que vai respaldar essa compra, tá? Mas a compra técnica são esses materiais específicos, equipamentos industriais, material hospitalar, material cirúrgico, hospitalar de forma geral, cirúrgico se inclui nisso. Então, é uma compra extremamente específica, extremamente específica. Normalmente precisa de um respaldo técnico para a realização dessa compra, ou do próprio comprador que tem esse conhecimento, ou do especialista que vai ajudá-lo nesse processo, tá? Bom, aqui, pessoal, qualificação do comprador, algo bem geral, tá? A qualificação do comprador, na verdade, ela contempla vários elementos, desde formação acadêmica, capacidade de comunicação. O ideal é que ele tenha uma formação ou uma especialização relacionada à gestão, e conhecimento específico do material, ele pode adquirir com o passar do tempo. Mas o comprador necessariamente tem que ter uma capacidade, uma habilidade em se relacionar, em interagir com pessoas. Parece óbvio, mas não é, porque ele vai interagir com fornecedores. Por isso que eu botei comunicação clara com fornecedores, capacidade de ouvir os fornecedores. São características na questão comportamental, não na questão técnica. Normalmente também o comprador ele deve ter conhecimentos técnicos, né, de cálculo de custo, questões financeiras, avaliação de projeto. Por isso que eu falei que a formação em gestão, na área de gestão e administração, por exemplo, ajuda e muito ao comprador, ou até uma especialização, se for o caso.
um MBA, se for o caso, vai ajudar muito o comprador questão de cálculo, de cálculos financeiros, de custo, uma abordagem financeira, contábil, vai ajudar muito esse comprador. Então, essa parte de formação mais técnica e na questão comportamental, muita habilidade em se comunicar, em interagir, em relacionar com pessoas, né? Ele vai se relacionar com o fornecedor. E, claro, um outro aspecto que você poderia adicionar, né, não só pela parte técnica, conhecimentos contábeis, financeiros, mas a capacidade de negociação. Negociar, até porque negociação vai ser algo permanente, é do dia a dia do comprador. A todo momento ele está negociando, ele está alinhando expectativas junto ao fornecedor, o comprador junto ao fornecedor, né? Bom, aqui, pessoal, inteligência em suprimentos. Até botei aqui, né? Combinação de informações quantitativas e qualitativas são capazes de contribuir para a estratégia de fornecimento. O que ocorre quando você fala em inteligência em suprimentos é você coletar informações, ter informações de ordem qualitativa, de ordem quantitativa, muito associada à parte financeira, de custos e esses elementos, tanto aspectos, informações, na verdade, qualitativas e quantitativas, vão te auxiliar no processo de tomada de decisão, né, na escolha desse fornecedor. Então, por isso que eu coloquei aqui que consiste na coleta e análise de informações internas da organização, como demandas, gestão de contratos, fornecedores, gastos, estratégias corporativas, além de dados do mercado. Então, a inteligência em suprimentos, você coleta informações no âmbito interno, dentro da organização e fora da organização, justamente para você suprir a organização com o que ela efetivamente precisa, de forma estratégica. Quando eu falo suprimento, compras é suprir. Eu vou suprir a organização com o que ela precisa. Só que para suprir a organização com o que ela precisa, é necessário ter essas informações de ordem qualitativa e quantitativa. Qualitativa, por exemplo, reputação do fornecedor no mercado, imagem desse fornecedor do mercado. É uma informação subjetiva, de ordem qualitativa. Custos associados a esse fornecedor é uma informação quantitativa associada a esse fornecedor. Então, a inteligência em suprimentos ela vai coletar essa informação interna, seja qualitativa ou quantitativa, internamente e externamente, para chegar a uma decisão. Melhorias possíveis, alternativas de fornecimento, sempre pensando em fornecer à organização o que ela efetivamente precisa, né? E, claro, o padrão de qualidade que ela precisa, sejam materiais ou serviços. Só que aí tem uma questão. Quando eu falo de informações, eu falo de dados, informações, conhecimento que eu vou gerar, eu vou tomar a decisão. Dados, informações, conhecimento e tomar a decisão. Só que tem um ponto. Tem um ponto. Eu preciso organizar esses dados. Aí vem a governança dos dados. Para ter essa inteligência em suprimentos, uma área realmente, quando eu falo de suprimentos, ela se tornar uma área estratégica para a organização, e eu estou falando necessariamente de compras, não é só comprar, mas é uma área estratégica que vai fornecer o que a organização precisa, é necessário uma governança dos dados. Ter esses dados organizados, a base de cadastro de materiais, códigos de materiais saneada, a base de fornecedores. Quais são os meus fornecedores? Isso está atualizado no sistema? Tanto a base dos materiais que eu compro, quanto dos fornecedores que eu faço aquisição, eu preciso sanear essa base. E eu estou falando de governança dos dados. Eu preciso garantir a integridade desses dados que vão me ajudar numa tomada de decisão mais à frente. Então, aqui a gente fala de dois pontos, tá? O código do material, material ou serviço,
eu posso ter um código associado ao serviço que esse fornecedor presta para mim. Lembra sempre de um detalhe: o código, seja do material ou do serviço, né, que esse fornecedor fornece para mim, a minha ideia é gerar controle, gestão e controle. Se for materiais, gestão e controle de estoque. Se for serviço, é entender, bom, o que que esse fornecedor está fornecendo para minha organização? Que tipo de serviço que ele está fornecendo? Por isso que eu falo, eu abordo aqui padrão descritivo de materiais. Isso aqui, ó, PDM, é padrão descritivo de materiais. Padrão descritivo de materiais. E padrão descritivo de serviços. Mas o que que é isso? É esmiuçar, detalhar um pouco mais o código. Ele pode ser numérico ou alfanumérico, associado ao material ou associado ao serviço que esse fornecedor fornece para a minha organização. Sem ser redundante em fornece, fornecedor fornece, mas não tem jeito. Se quiser botar fornecedor supre, também está valendo. Mas fornecedor fornece para a minha organização. Padrão descritivo de materiais é o PDM e padrão descritivo de serviços é o PDS. Importante saneamento dos códigos, como eu falei aqui, utilizados pela organização. Depende da movimentação. Tratando-se de materiais, você faz esse saneamento de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, ou até 48 meses, tá? Até de 4 em 4 anos. Depende da movimentação, nível de intensidade e movimentação desse estoque. E aí eu tenho dois exemplos de padrão descritivo de materiais e padrão descritivo de serviço. Tá aqui, ó. Brevemente, ó, só aumentar um pouquinho para vocês. Aqui, ó. Informações, perdão, tá? Eita, passou muito. Aqui. Ó, informações técnicas e comerciais, ó, informações técnicas e comerciais. Então, quando eu falo de padrão descritivo de materiais ou de serviço, material necessariamente está associado aos materiais que esse fornecedor fornece à minha organização, mais uma vez, né, informações técnicas e comerciais, e eu tenho o padrão descritivo de serviços também, tá? Aqui, inclusive, ó, eu tenho os equipamentos associados, características, né? O fusível, o cartucho, texto curto, texto longo, a unidade de medida, tudo isso me auxilia, tratando-se de materiais, vai me auxiliar em gestão e controle de estoque. Agora, eu tenho para serviço também, ó, aqui, ó, tratando-se de serviço, ó, serviço, telecomunicações, aqui seria o padrão descritivo para serviço. Eu tenho o padrão descritivo para materiais, que é o anterior, que é o PDM, e esse seria o PDS, o padrão descritivo de serviços. Aqui a telefonia, a descrição do item, códigos associados, tudo isso é para eu controlar. Beleza. O que que ele está me fornecendo? Eu vou detalhar. Isso aqui vai estar inserido em um sistema. Eu vou saber exatamente, bom, ele me oferece esse serviço aqui, quais são as características relacionadas a esse serviço? Quais são as características relacionadas a esse produto? Por isso que eu tenho padrão descritivo de material, que é o PDM, e o padrão descritivo de serviço. Tudo isso favorece governança dos dados, garantir integridade. Eu sei exatamente o que o fornecedor X fornece para mim. Eu sei. Eu sei quais são meus fornecedores. Eu tenho essa base também saneada. Esse é o ponto da governança de dados. Só diminuir aqui, tá? Bom, e aí os benefícios de saneamento, na verdade, benefício de saneamento é a gente vai muito numa mais do mesmo, né? Otimizar o processo, reduzir custo, identificar de repente fabricantes alternativos,
eliminação definitiva de duplicidades e redução de estoque, porque eu tenho o padrão descritivo de materiais e o padrão descritivo de serviço. O serviço, a categoria, o tipo de serviço oferecido, ou o material que eu compro, ou o serviço que eu faço aquisição, material é único. Eu não posso ter o mesmo padrão descritivo de material, para o material A e B. Não, são materiais diferentes. Eu tenho um tipo de serviço X e Y. São serviços diferentes, com características diferentes. Então, o padrão descritivo de serviço ele é diferente e ele vai oferecer você eliminar essa possibilidade de duplicidade. Você ter, eventualmente, o mesmo material, o mesmo serviço oferecido, ele vai eliminar essas duplicidades. Ele vai garantir que eu não tenha essas duplicidades, nos meus dados. Eu vou ter uma melhor gestão. Então, por isso que é o padrão descritivo de materiais e padrão descritivo de serviço, para evitar qualquer risco de duplicidade. Ter dois padrões descritivos de materiais iguais ou dois padrões descritivos de serviço iguais também, tá? Bom, o projeto em si, da governança de dados, tá, uma avaliação prévia dessa base de códigos, alguns processos recentes para devolução de item. Às vezes você tem um material cadastrado e não deveria ter esse material cadastrado. Você precisa sanear essa base, reduzir essa base de materiais. A questão tributária, se há histórico recente, risco de multa, tudo isso eu estou preparando os meus dados. Eu estou garantindo a integridade dos meus dados e, consequentemente, das informações que terão origem nesses dados. Então, estou garantindo a integridade disso, que vai me ajudar no meu processo de decisão no futuro. Então, eu garanto a integridade desses dados, e isso, claro, isso vai me auxiliar de forma decisiva na minha tomada de decisão no futuro. Esse que é o ponto chave também. Pessoal, bastante, né? Importante aí, conteúdo de valor, inteligência de suprimentos, governança dos dados e um pouco das atividades de compras. Fechamos por aqui, vou parar de compartilhar. Fechamos por aqui, pessoal. Um abraço. Fizemos 2 vídeos aí em sequência e até aí os próximos vídeos, pessoal.